Olá pessoal, me chamo Alexandre Oliveira e sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso Intensivão Enem. No vídeo de hoje vamos falar sobre a reprodução animal. Então peguem um bloquinho de anotação, lápis e caneta, partiu! Então, formandos, a reprodução animal não é o cargo-chefe do Enem. Se tem poucas questões nessa área, porém, essas questões são as que os estudantes mais erram. Então, vamos dar uma recapitulada nesse assunto para irmos com nota 1000. A reprodução é uma das características que nos ajuda a diferir os seres inanimados dos seres vivos. Ela consiste no processo em que um ou mais desses organismos produzem descendentes, passando a eles uma cópia de todo o seu material genético ou de algum desses genes. Assim, a reprodução é imprescindível para a manutenção dessas espécies, correto? Ela costuma ser dividida em duas categorias: reprodução assexuada e reprodução sexuada. Reprodução assexuada. Já anota no bloquinho que a reprodução assexuada condiz com uma reprodução na qual não se tem troca de material genético. Sendo assim, na reprodução assexuada, um único indivíduo dá origem a um ou mais descendentes. Por tal motivo é que eles são geneticamente idênticos aos seus genitores, correto? Embora possam ocorrer algumas mutações e algumas variações fenótipas. Ah, Alexandre, o que é variação fenótipica, o que é genótipo? Esses termos são da genética e já estudamos isso, correto? Então voltem lá na minha aulinha de genética para recapitular esses termos. Muito bem, formandos, esse tipo de reprodução tem seus prós e contras, sendo seus prós o pouco gasto de energia e, por se tratar de uma reprodução rápida, consequentemente ele também tem alguns contras. Por ser um processo rápido e que envolve pouco gasto de energia, acaba tendo pouca variabilidade genética. A reprodução assexuada pode ser dividida em alguns tipos. Quais são esses tipos? Primeiramente, a divisão binária ou cisparidade. Esse tipo de reprodução é muito comum nas bactérias, cujo ocorre a divisão do organismo ao meio, originando assim outro ser idêntico ao que foi dividido. Nesse caso, são comuns também em muitos dos protozoários, correto? Esporulação. Isso é muito comum, principalmente em alguns fungos. Os esporos são estruturas muito resistentes e principalmente resistente a condições extremas. Sendo assim, ela acaba até lembrando muito os pólens, correto? Os pólens das plantas, em condições favoráveis, né? Vamos dizer. Esses esporos, quando estão nas condições corretas, eles germinam e formam um novo organismo. Então, o organismo vivo, ele se desenvolve através desses esporos. Então, os esporos é o meio de vida desse organismo. Terceiro tipo de brotamento. Esse tipo de reprodução assexuada em que novos indivíduos se formam através de brotos. Esses indivíduos são formados através de brotos no organismo do seu genitor, podendo destacar-se ou permanecer unido. Aí, nesse caso de união desses brotos, ele acaba formando uma colônia ou uma gemação. Alguns exemplos bem clássicos disso são também alguns fungos. Um exemplo que vocês já podem até ter vivenciado é o bolor que fica no pão. Quando esse pão fica muito velho, ele acaba criando um bolor. Aquilo são alguns fungos em meio de colônia. Por isso que você vê todo aquele bolor. Aquilo são vários fungos agrupados, correto? Acaba sendo uma gemação, o que se classifica na biologia. Isso também acontece com algumas esponjas, como a gente viu lá na aulinha de comunidades de populações. Nosso quarto tipo de reprodução, temos a reprodução por estaquia. A reprodução por estaquia, ela é principalmente caracterizada por propagar diversas espécies de vegetais, que consiste em propiciar, ou melhor, estimular o enraizamento dessas estacas. Ou seja, pode ser definida aí como os caules, os ramos ou até mesmo as folhas. Um exemplo bem clássico desse tipo de estaquia são as folhas das suculentas, ou então o caule de rosas. Aqui também no canto temos alguns exemplos de como isso ocorre. Aqui no caso seria um caso de estaquia,
com caule, que é muito comum em roseiras, e aqui embaixo uma espécie de estaquia pela gema, correto? No caso aí você dá um corte na casca para fazer esse tipo de estaquia. E aqui você dá um corte para a colocada do caule. Outro exemplo seria a partenogênese. E sim, pessoal, aqui sim temos o nosso principal conteúdo da aula. A partenogênese é o que mais cai no Enem desse conteúdo que estamos trabalhando. A partenogênese refere-se a um tipo de reprodução assexuada de animais em que o embrião se desenvolve em um óvulo sem ocorrência da fecundação. Muito comum, principalmente nas abelhas, cujo se dá origem ao zangão. Vamos ver aqui na imagem, para ver melhor, que temos a rainha e o zangão. Em abelhas, as fêmeas férteis produzem óvulos haploides, que podem ou não ser fecundados pelos machos. Quem viu a aulinha de genética já está craque nisso aqui, mas vamos dar uma recapitulada bem rapidinho. Quando não fecundados, desenvolve-se por partenogênese, correto? Então aqui nesse caso não temos fecundação, aonde temos o zangão. O óvulo da rainha ele não é fecundado, dando assim origem a um zangão. No caso aqui era haploide e dá origem ao zangão. Aqui no outro caso, quando temos essa fecundação, quando origina-se machos haploide e esse macho haploide ele fecunda com a rainha, podemos ter aí o caso de operárias ou uma rainha. Essa variação se deve ao tipo de alimentação recebida durante o desenvolvimento de quando elas ainda eram larvas, correto? As larvas que serão operárias, elas recebem mel e pólen, então sua alimentação é baseada em mel e pólen, por isso acaba virando uma operária. Agora, as rainhas, além do mel e pólen, elas são alimentadas com geleia real, por isso essa diferença. Nesse caso da rainha com o zangão, não é um caso de partenogênese. Lembre que partenogênese não pode haver aí um cruzamento, correto? Então vamos um pouco mais adiante, temos aí alguns outros tipos de reprodução assexuada. Tipos de reprodução assexuada em que um ou mais fragmentos de um ser vivo se destacam. É o tipo de fragmentação. Esse tipo de fragmentação é muito comum principalmente nos plamídeos. Já estudamos isso também em comunidades e população. Os plamídeos, que são esse animalzinho aqui, ele pode se dividir, correto? Então ele pode se destacar e assim as duas divisões dele vão ser novos indivíduos. Cada um deles será um novo indivíduo, igual ao progenitor. Então ele se dividirá em dois e esses dois serão iguais, correto? Agora, no caso da estrobilização, é quando o pólipo se divide transversalmente em discos, correto? Igual temos aqui no caso da medusa, formando um indivíduo semelhante a um estróbilo. O estróbilo, pessoal, vocês podem imaginar que seria uma pinha, certinho? Assim fica bem mais fácil de vocês imaginar como seria essa estrobilização. Eu juntei estrobilização e fragmentação, pois eles não caem no Enem, mas é importante vocês saberem que também existem esses tipos de reprodução assexuada. Seguimos um pouquinho mais adiante, entramos agora nas reproduções sexuadas. Então, pessoal, se na assexuada vimos que não há troca de material genético, a reprodução sexuada é completamente o inverso disso. Ela é caracterizada justamente por fazer troca de material genético. Se atentem muito a esse termo. Não coloquem no Enem que sexuada é porque tem o ato sexual. Senão vocês vão errar feio na prova. Nem toda reprodução sexuada envolve o ato sexual. Vamos ver isso um pouco mais à frente. Qual é os prós e contras desse tipo de reprodução? Então, pessoal, também é o inverso da que estudamos. Aqui teremos uma ótima variabilidade genética. Nesse caso aqui, podemos usar até nós mesmos como exemplo. Temos uma ótima variabilidade genética. Porém, o gasto
tempo e energia para isso acontecer é muito alto, sendo esses os contras. Também, outra coisa que acaba sendo bem contra é a nossa vulnerabilidade, beleza? Seguimos um pouco mais adiante, então. Os tipos de reprodução sexuada são, primeiramente, pelo sexo. Organismos podem ser dioicos ou monóicos, beleza? O que seria o sexo com organismos dioicos? Aqueles que apresentam sexos separados, conforme o gênero, macho e uma fêmea, correto? Cruzamento de um macho e uma fêmea, sexo com organismos dioicos. É o nosso caso. E também temos aí os organismos monóicos, aqueles que possuem os dois sexos, o masculino e o feminino, consequentemente produzem os dois tipos de gametas, na mesma unidade estrutural. Temos aqui um exemplo. Monóico, eles possuem os dois gametas no mesmo indivíduo, certo? Enquanto dioico possuem apenas um gameta em cada indivíduo. Exemplo de monóicos que possuem os dois sexos, várias espécies de peixes, dioicos, vários mamíferos, incluindo nós. Seguimos um pouquinho mais adiante e entramos nas classificações por desenvolvimento. Ela pode ser uma classificação de desenvolvimento direto ou indireto. E aqui reparem, pessoal, indireto significa que o indivíduo que nasce é muito diferente do indivíduo adulto. Isso a gente observa, por exemplo, nos nossos queridos anuros, correto? Aqui temos um sapinho, ou melhor, uma rã, porém, quando ela era ainda novinha, ela era apenas um girino, e é completamente diferente do que temos aqui agora, né? Do que temos aqui nessa rã. Isso é uma vantagem muito grande, pessoal, porque o jovem, ou seja, quando ele ainda é girino, ele não está competindo por alimento com essa rã, com o adulto. Então, mesmo sendo da mesma espécie, eles não competem alimento. Isso é muito importante, isso é um desenvolvimento evolutivo muito grande. E quando o desenvolvimento é direto, a prole é muito semelhante ao adulto. Exemplo, nós mesmos. A gente pega um bebezinho, ele só é menor do que a gente, mas ele não sofre nenhum tipo de metamorfose ou nenhum tipo brusco de diferença anatômica, correto? Ele é apenas um pouco menor do que a gente, ele vai crescer, vai ganhar algumas características a mais, porém ele não sofre uma metamorfose. Então se liguem muito nesse contexto, beleza? Vamos um pouco mais adiante. E ainda, pegando de base nossos queridos anuros, mais uma ranzinha linda para a gente estudar, também nos ajuda a entender a classificação por fecundação. Beleza, pessoal? Classificação de fecundação ela é dividida em interna e externa, correto? Já anotou aí no bloquinho? Então vamos lá. Sendo que interna seria o que acontece com nossa espécie. A gestação humana é um exemplo de fecundação interna. Mas agora, nossas queridas rãs fazem fecundação externa, ou seja, fora. Aí você me pergunta, cara, como que ela vai fazer uma fecundação fora, uma fecundação externa? Isso é impossível. Não, não é impossível, pessoal. As rãs, né, geralmente fazem essa fecundação em meio líquido. O macho ele massageia a barriga da fêmea e com esse processo, com essa massagem, a fêmea acaba liberando os ovos na água. E assim, ele também libera os seus gametas na água, fazendo a fecundação. Ou seja, a fecundação ocorre lá na água. Então, seria uma fecundação externa. Certinho? Então, vamos lá. Pega ainda nosso sapinho de base que vamos ainda usar ele. Seguimos e continuamos com nossos queridos sapinhos, com nossas queridas rãs. E agora também vamos trabalhar com uma querida pererequinha. Essa aqui, por sinal, é uma Synax fuscovarius. Então vamos lá. Com nossos sapinhos, vamos entender um pouco mais sobre a fecundação mais o desenvolvimento do embrião. O que seria isso? Calma, pessoal, não vamos surtar ainda. Parece difícil, mas não é. Temos aqui diferença de ovulíparos e ovíparos, beleza? Então vamos lá. A diferença entre eles é simples. Os ovulíparos ocorre que os gametas são postos no ambiente, ou seja, uma fecundação externa. No caso, nossos queridos sapinhos são um exemplo disso.
e já vimos isso. Os ovíparos, geralmente, a fecundação é interna. No caso, pense nas aves. Eles têm uma fecundação interna e depois ela bota os ovos. Então, em resumo, os ovíparos são aqueles que botam ovos, as aves no geral, pessoal. E aqui cabe citar também o ornitorrinco. Mesmo sendo um mamífero, também bota ovos, beleza? Seguimos mais adiante. Calma, pessoal, agora sim vamos fechar esse conteúdo. É o último slide, eu prometo para vocês. Vamos agora para as últimas definições de fecundação mais desenvolvimento do embrião. E daí prometo fechar o assunto com vocês de vez. Ovovíparos e vivíparos. Então, ovovíparos, a fecundação ocorre internamente. O ovo permanece dentro do animal. Eu já coloquei aqui uma fotinha do tubarão branco, que é para vocês pegarem ele de referência, porque ele é um ovovíparo, correto? Então vamos lá. Neste caso, o embrião ele está dentro do ovo, porém esse ovo está dentro do animal. E o mais legal é que esse embrião dentro do ovo não depende da alimentação da sua mãe. Todo o nutriente do embrião está no próprio ovo, correto? É uma vantagem para algumas espécies, pois o ovo não está desprotegido, ele não está lá solto, igual, por exemplo, as tartarugas que botam os ovos, enterram e muitas vezes acabam perdendo seus ovos porque tem os predadores e etc. Isso não acontece com o tubarão branco, porque os ovos permanecem dentro dele. Chega um momento em que eles nascem, ou seja, esses ovos eclodem, ainda dentro da barriga da mãe. E daí sim o animal tem contato com o meio externo, beleza? Então esses ovos são protegidos, eles ficam dentro da mãe todo esse tempo. Isso também acontece com várias espécies de serpentes, beleza? Não é somente nos tubarões. E para fechar a aula, os vivíparos, que é o nosso caso. O embrião fica dentro da placenta da mãe, dependendo 100% dos nutrientes da nossa mãe. Ou seja, somos totalmente dependentes. Também isso é o caso de vários mamíferos. Eu coloquei como exemplo uma bela ovelhinha, um merino australiano, que é a minha espécie de ovelha favorita. Então vamos lá, pessoal. Fechar a aula de hoje, ovovíparos. Não depende da mãe, porque o nutriente já está do ovo. Aonde está o ovo? Dentro da mãe. Vivíparos não tem nada a ver com o ovo. Vivíparo é porque está na placenta e ele depende 100% da mãe. Fechamos o conteúdo de fecundação mais desenvolvimento do embrião. Fechamos agora o conteúdo todo de reprodução animal. Certinho, pessoal? Então, essa é uma aula muito longa, falamos de muitos animais, classes e, claro, estou aqui para facilitar ao máximo o entendimento de vocês. Vou disponibilizar material no grupo, na qual montei uma planilha com todas essas divisões, o que são e com vários exemplos de animais, para facilitar bastante o entendimento de vocês. É uma aula muito extensa, porém muito importante e que amo demais trabalhar. Espero que gostem. Qualquer dúvida, só chamar no WhatsApp ou no grupo do Discord. É isso, pessoal. Bons estudos formandos e até mais.